Iniciando nosso segundo bloco, a professora Isabela Olivieri vai falar sobre dano moral por abandono afetivo, tema quentíssimo aí no direito de família, na jurisprudência do STJ. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui hoje. Agradeço muito aos professores pela iniciativa da clínica e aos colegas pela troca que a gente tem, que sempre é muito proveitosa. E a gente investiu, todos nós aqui, o nosso tempo nesse projeto, com muita confiança de que dele sairão contribuições acadêmicas relevantes para o debate sobre a responsabilidade civil aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. E mais do que isso, como o professor Anderson falou no início, contribuições sociais, contribuições reais, devolver à sociedade alguma coisa nessa questão de reparação de danos. O meu tema aqui hoje é dano moral por abandono afetivo, que até o próprio nome, né, abandono afetivo, tem uma polêmica, a gente vai falar um pouco mais à frente. E, bom, a discussão jurídica sobre esse assunto ganhou corpo aqui no Brasil no início dos anos 2000, então também é um tema que é relativamente recente, e ganhou corpo a partir de alguns casos concretos, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, a gente está falando de um curto período de reflexão sobre da doutrina dos tribunais sobre a questão, e como vocês vão ver no final, tem muitas questões ainda em aberto para serem exploradas e pensadas sobre esse tema. Para começar, eu queria falar um pouco sobre algumas mudanças recentes na responsabilidade civil e no direito de família, que são importantes a gente ter em mente quando a gente pensa no tratamento jurídico que deve ser dado a essa questão. Bom, a responsabilidade civil, a gente tem uma expressão clássica que acho que vocês, por mais novos que sejam na faculdade, com certeza já devem ter ouvido, e alguns mais velhos já devem estar cansados de ouvir, que é o giro conceitual da responsabilidade civil, uma expressão do Orlando Gomes. E, na verdade, ela simboliza uma mudança de foco na responsabilidade civil, do ato ilícito para a preocupação com a reparação do dano injusto. Então, há um século, o princípio geral na matéria era que nenhuma responsabilidade pode ser atribuída sem culpa, e, na verdade, hoje, o princípio que guia os estudos sobre a responsabilidade civil é que nenhuma vítima pode ficar ressarcida diante de um dano injusto. Então, a responsabilidade civil ela deixa de ser dependente do ato ilícito, como ela era no passado. E aí, hoje em dia, o nosso foco não é tanto buscar culpados e puni-los, e sim transferir as consequências danosas suportadas pela vítima para outro sujeito que irá suportá-las, e não necessariamente até o causador do dano ou não agir com culpa. Então, a gente tem diversas hipóteses de responsabilidade objetiva no ordenamento e também hipóteses de responsabilidade por fato de terceiro que mostram que realmente a preocupação hoje não é responsabilizar necessariamente o ofensor. Bom, e no direito de família, por outro lado, família é um desses estudos jurídicos que existe há centenas de anos. Então, desde o direito romano, a gente tem a família apreendida pelo mundo jurídico, mas, na verdade, a compreensão jurídica do que é a família, o que se entende por família, não como instituição social, mas como instituto jurídico, mudou muito e continua mudando. Como o professor Bruno ressaltou mais cedo, a família é um bom exemplo também da historicidade dos institutos jurídicos, que é um pressuposto importante do direito civil constitucional da nossa escola aqui de direito civil. E a tutela da família hoje, ela passa muito mais para uma tutela baseada na força do afeto do que, como era antigamente, uma tutela de liames biológicos. Então, a gente passou de uma família instituição, um modelo fechado de família, único, que era tutelado pelo ordenamento jurídico, então, uma análise estrutural da família, né, para uma análise funcional da família instrumento, uma família instrumentalizada a pessoa dos seus membros. Então, a família não merece tutela do ordenamento jurídico como instituição puramente, mas se, na medida em que, somente quando ela promove os interesses existenciais dos seus membros.
O professor Tepedino tem um texto muito legal que, na verdade, veio de uma palestra uma conferência de abertura dele num congresso do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, chamado Dilemas do Afeto. Esse texto está disponível no Jota e também acho que está disponível online nos anais do Congresso, que ele trata um pouco dessas mudanças pelas quais o direito de família passou e apresenta, no final do texto, diversos dilemas que hoje o ordenamento jurídico lida no direito de família. E ele tem uma expressão muito interessante, que ele diz que agora, finalmente, o direito parece estar querendo aprender a vida como ela é. Então, querendo tutelar problemas concretos que a gente vê nas relações familiares. E, a partir disso, é claro, surgem diversas tensões, e uma delas é esse tema, que é o abandono, que é o dano moral por abandono afetivo. O que é importante a gente ter em mente também é que, essas mudanças sofridas no direito de família, houve uma mudança de foco. Então, antes, o ordenamento era muito preocupado em tutelar as relações conjugais, e hoje o foco é de uma maior intervenção estatal nas relações parentais. Os vínculos conjugais, eles já são estáveis, eles são de fácil dissolução, e os vínculos parentais que tendem a perdurar, né? Mesmo depois da extinção do poder familiar, ainda há uma relação parental que dura a vida toda. Eles são o foco, e sempre à luz do melhor interesse da criança. Então, o foco hoje nas relações parentais e sempre voltadas à tutela dos menores, principalmente. Então, da década de 70, quando foi promulgada a lei do divórcio, até hoje, 2019, a gente passou por transformações incríveis. O Brasil, inclusive, se a gente for comparar com ordenamentos europeus, é muito vanguardista. Então, a gente teve o divórcio direto, o reconhecimento das uniões e dos casamentos homoafetivos, as leis de guarda compartilhada, paternidade socioafetiva, multiparentalidade, a lei de alienação parental. E entre essas mudanças, algumas que vieram pela via legislativa e outras que vieram pela via judicial, né, um reconhecimento judicial. E dentre essas questões que surgiram no âmbito do Poder Judiciário está o dano moral por abandono afetivo. Antigamente, quando a gente falava de responsabilidade civil e relações familiares, um exemplo que viria à tona na cabeça da maior parte das pessoas seria a responsabilização pela perda de um ente querido, que, inclusive, foi uma das hipóteses de dano que inaugurou e fomentou o debate sobre a indenização por dano moral aqui no Brasil. Mas aqui, essa hipótese, como outras que se discute hoje em dia, é quando a vítima e o ofensor fazem parte da mesma família. Tem um intenso debate sobre responsabilidade civil nas relações conjugais, tem toda a questão da violação dos deveres conjugais, se há alguma... se deve haver responsabilidade civil nesse caso, mas o nosso foco aqui são as relações parentais. Enquanto nas relações conjugais, talvez os princípios mais importantes sejam liberdade e igualdade, nas relações parentais o fundamento mais importante é a responsabilidade, como expressão da solidariedade familiar. O parágrafo 7º do artigo 226 da Constituição, que fala do livre planejamento familiar, ele também fala da paternidade responsável. Então, é um dado normativo importante, que a gente não pode desprezar e, na verdade, que a gente deve ter como norte para tratar dessa questão. E um outro ponto muito importante é que, nas relações parentais, uma das partes, os filhos, né, principalmente os filhos menores, tem uma vulnerabilidade intrínseca. Então, também a Constituição prevê que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança ou adolescente com absoluta prioridade diversos direitos. Entre esses direitos está a convivência familiar. E também ela prevê no capítulo dedicado à família, né, que também é paradigmático que a nossa Constituição tem um capítulo dedicado à família, que os pais têm o dever, isso é muito importante, essa é a expressão usada pelo legislador, dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Da paternidade decorre o poder familiar, antigamente chamado de pátrio poder, e que hoje em dia, em sede acadêmica, é muito referido como autoridade parental, um termo mais moderno para tratar do poder familiar, embora o poder familiar seja a expressão utilizada pelo Código, que é um poder-dever
na verdade, concebido no interesse exclusivo dos filhos e com a finalidade de satisfazer, principalmente, não só suas necessidades materiais, por meio de diversos institutos, entre os institutos alimentos, mas também suas necessidades, e principalmente existenciais. E essa relação, como eu falei, ela é tendencialmente permanente. As relações conjugais hoje são mais instáveis, mas relações parentais não, sendo custoso e excepcional o seu termo. Então, na verdade, o Código Civil prevê hipóteses de perda do poder familiar, mas são absolutamente excepcionais, são apenas em casos de elevado risco ao abuso. Então, no artigo 1137 e 1638. Então, como a autoridade parental raramente cessa, a responsabilidade não pode sumir por um ato de autonomia dos pais. Essa é a reflexão que a gente tem que ter para iniciar esse debate. Será que os pais são livres diante desse dado normativo que está na Constituição e também os artigos do Código Civil que prevêem o dever dos pais de assistir e educar os filhos menores, para não exercer esse dever? O fundamento dessas ações indenizatórias, quando elas apareceram, está no artigo 186 do Código Civil, combinado com o 927, que são cláusulas gerais que tratam de responsabilidade. Dizem que aquele por ação ou omissão voluntária, violar direito causal dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, e o que comete ato ilícito fica obrigado a repará-lo. O primeiro caso de que se tem notícia, em que foi levado ao judiciário um pedido de indenização por abandono afetivo, foi uma ação julgada em 2003 pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na comarca de Capão da Serra. E, nesse caso, era uma menina, a filha tinha 10 anos de idade, então a ação foi ajuizada pela mãe. O pai pagava uma pensão, eles tinham tido uma audiência de conciliação em 2002, um ano antes, na qual ficou acordada uma pensão alimentícia de R$1.000, que o pai sempre pagou. E nessa audiência, ele também se obrigou a visitar a filha, no mínimo a cada 15 dias, levando a passear consigo e comprometendo-se também a acompanhar seu desenvolvimento infanto-juvenil, prestando assistência e apresentando a criança aos parentes pelo lado paterno. Só que esse dever ele nunca cumpriu. E, ao contrário do dever de prestar alimentos, que tem uma vasta tutela do ordenamento jurídico, tem vários artigos que prevêem como deve ser feita a prestação dos alimentos e o que fazer quando esse dever não está sendo cumprido. A gente tem, inclusive, a hipótese de prisão civil. Para a ausência de visitação, não há e de convivência familiar, não há uma consequência jurídica clara disposta no Código Civil. E aí, nessa ação, foi julgada procedente, houve uma condenação de indenização em 200 salários mínimos, uma indenização altíssima. Na época eram R$48.000, mas esse parâmetro de 200 salários mínimos é algo que hoje em dia a gente não vê praticamente para ação nenhuma. E logo depois, em 2004, na época o Tribunal de Minas Gerais foi ajuizada uma ação também, mais ou menos dos mesmos moldes. E, em primeira instância, foi negado o pedido, a sentença negou, afirmando que a filha objetivava o ressarcimento, enfim, de um dano que não teria nexo de causalidade nos pressupostos de responsabilidade civil, porque não tinha ficado provado que o filho, tinha sofrido transtornos psicológicos por causa da ausência do pai. Então, uma ideia de que não haveria um laudo psicológico que atribuísse a conduta supostamente ilícita do pai, de não conviver e visitar a criança, aos danos sofridos pelo filho. Esse pedido foi interposto recurso e o Tribunal de Minas reformou a sentença e concedeu a indenização também de 200 salários mínimos. Esse caso ele depois chegou ao STJ em 2006. Foi o primeiro caso sobre esse assunto que chegou no Superior Tribunal de Justiça. O relator até salientou no voto vencido, que era um dos primeiros, que tinham poucas ações sobre isso no Brasil, e aquele era o primeiro caso a chegar ao STJ. E o acórdão foi reformado. No voto vencedor, o argumento principal foi que o ordenamento jurídico já previa uma sanção específica para a hipótese de ausência de convivência, de abandono de filhos menores, que seria a perda do poder familiar. No voto vencido, é interessante que já na época se fez uma consideração, e aí isso também dialoga um pouco com a palestra
do Rafael mais cedo, de que, na verdade, ainda que o ordenamento impõe uma sanção, isso não tem a ver com a reparação do dano sofrido pelo filho. Então, uma coisa não excluiria a outra. E que o pai, na verdade, só estaria desobrigado a pagar a indenização se ele comprovasse um motivo de força maior para não conviver com o filho. Esse caso ficou bastante famoso porque um dos advogados que atuou nele é o professor Rodrigo da Cunha Pereira. Ele é de Minas Gerais e, para as pessoas que estudam direito de família, é um nome muito conhecido. Ele é presidente já há alguns anos do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família. E ele publicou um artigo, nessa época, chamado Nem Só de Pão Vive o Homem, defendendo que deveria haver responsabilização por abandono afetivo, mas ele dizia que a indenização era simbólica e que ela teria apenas uma função punitiva e educativa. Depois, em 2012, o STJ mudou de entendimento, o acórdão de relatoria da ministra Nancy Andrighi, e o importante ressaltar desse acórdão é que ela disse que não se estava querendo ali obrigar ninguém a amar e expressar determinados sentimentos pelos filhos. Ela falou, amar é faculdade e cuidar é dever. O cuidado é fundamental para a formação do menor e do adolescente. E, na verdade, se a gente for pegar o da normativa, é isso que diz, que os pais têm um dever de cuidado e não um dever de amar os seus filhos. Então, hoje em dia, é muito em voga no direito de família essa questão da tutela do afeto, mas o que a gente tem que pensar no afeto pensado do ponto de vista técnico. Então, o que se busca reparar e o que se busca exigir quando se entra com essa ação não é a ausência de amor, mas sim a ausência de cuidado e de convivência familiar. E aí tem diversas questões que se impõem de ordem prática, né? Será que a criança, o legitimado para entrar com essa ação, é a criança ainda nova, então representada pelo outro pai, ou só a criança depois de atingir a maioridade? A professora Celina, aqui da casa, ela defende, por exemplo, que só o próprio filho, depois de atingir a maioridade, poderia intentar com a ação para evitar demandas de intuito vingativo de um pai contra o outro. Tem também uma questão de início do prazo prescricional. O STJ também julgou um caso improcedente ao argumento de que havia prescrito a demanda, porque o entendimento é de que o prazo prescricional começa a correr do conhecimento da paternidade, mesmo que não seja conhecimento judicial, e aí, como não corre a prescrição contra os incapazes, começaria a correr dos 18 anos, e, na verdade, era no Código Civil de 16, então já tinha passado um prazo de 20 anos, o autor intentou a ação com mais de 50 anos, se reconheceu a prescrição, mas o prazo, hoje em dia, no nosso Código, seria o prazo geral de 3 anos, então um prazo bem curto, né? Em regra, se o filho sabe que é um pai biológico, só até os 21 anos ele poderia intentar com essa ação. E aí tem outras questões que a gente tem que pensar. Também a ministra Nancy disse que o dano era in re ipsa, que é uma construção que a gente rejeita um pouco na nossa escola. Então, será que o mero fato de não conviver com o filho por si só causa dano, que seria o dano in re ipsa, ou tem que haver um laudo comprovando um nexo de causalidade? E um outro, até para fechar, uma outra reflexão importante da gente ter, também pegando carona na palestra do professor Leonardo, será que a gente pode pensar numa reparação que seja não pecuniária para esse tipo de dano? Será que o ordenamento pode impor uma convivência, uma visitação? Embora a gente tenha um período de quase 20 anos em que isso tenha sido debatido, todas as questões continuam em aberto, não são pacíficas nem em doutrina de jurisprudência, então a gente vê que ainda tem muito espaço para discutir e debater nesse assunto aqui no Brasil. Muito obrigado, professora Isabela. É um tema realmente muito candente hoje, como eu disse, com muitas questões em aberto. Obrigado pela sua exposição.